Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no informativo de hoje nós vamos falar sobre revisão da vida toda. O ministro Alexandre de Moraes está dando um prazo de 10 dias para o INSS apresentar um plano de pagamento para a revisão da vida toda. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. E antes de começar, eu gostaria de pedir uma gentileza para você que é super rápido. Se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, tá certo? Assim fortalece o nosso canal e você ajuda a gente a prosseguir, né, com vídeos diários. Desde já eu agradeço a colaboração de todos. Pessoal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, né, ele apresente em 10 dias um cronograma para realizar a chamada revisão da vida toda. Então esse prazo começa a ser contado a partir de sexta-feira, dia 3. Na revisão da vida toda, é possível o segurado do INSS usar todo o seu período de contribuição para o cálculo do benefício previdenciário e não apenas os salários recebidos depois de julho de 94. Segundo o advogado João Badalho, especialista em direito previdenciário, ele afirma que foi mais uma sinalização positiva da Corte Superior para que seja honrada a decisão de plenário do STF do dia 1º de dezembro, que reconheceu o direito dos aposentados e pensionistas em relação à revisão. Esse pedido de Moraes não muda nada para os segurados que entraram com ação ou pretendem ingressar, né, com processo para pedir a revisão de valores. Foi uma resposta do Supremo ao pedido recente do INSS para a suspensão dos processos que tratam do tema em todo o país. O ministro Alexandre de Moraes teve uma decisão acertada ao receber os pedidos do INSS e também dos aposentados e buscar um melhor entendimento para que o pagamento seja feito o mais breve possível, sem afetar a estrutura do INSS. Essa nova decisão não afetará em nada o direito dos aposentados, diz o advogado. O INSS ele pediu ao STF em 13 de fevereiro a suspensão nacional de processo que discute a revisão de aposentados. O Instituto alegou que a medida era necessária para operacionalizar administrativamente o cumprimento da decisão. Segundo a autarquia federal, a revisão envolve 51 milhões de benefícios ativos e inativos e fazê-la nesse momento, né, extrapolaria suas possibilidades técnicas e operacionais e as da Dataprev, responsável pela tecnologia do governo federal. O INSS ele argumenta que a complexidade do procedimento requer a utilização de salários de contribuição anteriores a julho de 94, o que não é permitido pelo sistema atual. Na visão de Moraes, né, os argumentos do INSS quanto às dificuldades operacionais e técnicas para a implantação da revisão dos benefícios são relevantes, mas, devido ao impacto social da decisão, a suspensão deve ser analisada sob condições claras e definidas. Para o ministro, não é razoável que a orientação estabelecida pelo Supremo fique sem previsão e considera necessário que o INSS apresente um plano informando de que modo e que em prazos se propõe a dar efetividade ao entendimento definido pelo STF, antes de se manifestar sobre o requerimento de suspensão dos processos. Então, assim, após o prazo de 10 dias, o ministro Alexandre de Moraes irá se manifestar sobre o pedido do INSS para suspender processos em andamento sobre o tema. Trata-se de uma decisão sensata do ministro que, após receber os pedidos das duas partes, determinou um prazo para que o INSS realize um planejamento de como serão os pagamentos da revisão da vida toda, afirmou o advogado. O advogado ressalta que a nova determinação serviu para anular a manobra processual do INSS. O pedido do INSS se mostra meramente protelatório e poderá trazer prejuízos ainda maiores para os aposentados e pensionistas, em sua maioria com idades avançadas e muito doentes, opina o advogado. A revisão da vida toda é uma ação de exceção, então o segurado deve estar atento para não ser prejudicado. Além disso, é preciso fazer cálculos, pois não compensa para todos os aposentados e pensionistas. Podem pedir a revisão da vida toda todos os segurados nas seguintes condições: ter começado a contribuir com o INSS antes de julho de 94, tá certo? Ter recebido os melhores salários antes de julho de 94,
quem tenha poucas contribuições ou tenha começado a ganhar menos a partir de julho de 1994, ter aposentadoria com data de início entre 29 de 11 de 1999 a 12 de 11 de 2019, para que tenha havido a aplicação da regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876 de 1999. Então, nesse caso, a média salarial calculada pelo INSS para pagar a aposentadoria foi feita com os 80% dos maiores salários desde julho de 94, quando o Plano Real passou a valer. Então, o benefício precisa ter sido concedido há menos de 10 anos, a contar do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação. Então, quais são os benefícios que podem ser revistos? Os benefícios do INSS que podem ser contemplados com a revisão da vida toda são a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial, a aposentadoria da pessoa com deficiência, a aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio doença. E o que o segurado precisa fazer? Ele precisa agendar uma consulta previdenciária com um advogado especialista em direito previdenciário e especialista em ações de revisão da vida toda para verificar a documentação e se tem mesmo o direito. Em caso positivo, deve contratar um advogado e juntar toda a documentação que comprove o direito. Vai entrar com a ação judicial, por meio do advogado previdenciário. O processo poderá demorar de 2 a 3 anos para ser julgado, mas o segurado receberá os valores atrasados dos últimos 5 anos, a contar da data de entrada do processo judicial. Para pedir a revisão da vida toda, os segurados devem ingressar com uma ação levando em conta as seguintes situações: Juizado Especial Federal, quando o valor da causa é de até 60 salários mínimos; Justiça Federal, quando o valor da causa é acima de 60 salários mínimos. E o que vai acontecer se você ganhar a ação? O segurado do INSS que ganhar a ação, ele terá direito a receber os atrasados dos últimos 5 anos e poderá ainda ter um aumento no valor do seu benefício mensal. Mas nesse último caso dependerá dos valores de contribuição antes de julho de 94. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre a revisão da vida toda. Vamos ver as novas notícias, Vamos esperar passar esse prazo de 10 dias para o INSS, Esse prazo de 10 dias foi dado pelo ministro Alexandre de Moraes para que o INSS apresente um plano de pagamento da revisão da vida toda. Então, vamos ver como vai proceder o ministro, vamos ver como vai proceder o INSS após esse prazo. Então, novas notícias, assim que saírem, nós vamos fazer um novo vídeo para deixar você muito bem informado e muito bem informada. E agradeço a todos por nos ter acompanhado até aqui e até um próximo vídeo, se Deus quiser.